No Saiba Mais desta semana, nós vamos falar sobre quinto constitucional. E para explicar melhor para a gente esse assunto, nós vamos conversar com o professor Gabriel Dezen Júnior, que é professor de Direito Constitucional. Professor, então, o que é o quinto constitucional e em quais tribunais ele se aplica? Pelo quinto constitucional é previsto no artigo 94 como norma de raiz, prevendo, como diz a própria expressão, que um quinto da composição de tribunais como TST, TRTs, TJs e TRFs serão oriundos de carreiras específicas, Ministério Público e Advocacia Militante. Para o STJ foi importada a regra do quinto, mas para a composição de um terço, também destinada à Advocacia Militante e aos membros do Ministério Público de 3 carreiras específicas. Essa composição, essa atribuição aos Ministérios Públicos vai variar de acordo com o tribunal. Por exemplo, o Tribunal de Justiça de um Estado, as vagas do MP serão exclusivas do braço estadual respectivo do MP. Já para o TRF, serão os membros do Ministério Público Federal, para o Justiça Trabalhista do MP do Trabalho e para o STJ, para aquele terço que adota a regra de listas do quinto, do MP Federal, do MP do DF Territórios e MP Estadual. Professor, então quais são os critérios para selecionar aqueles candidatos que foram indicados para o quinto constitucional? Os critérios na Constituição são apenas objetivamente colocados como tempo de atividade, 10 anos de advocacia militante ou 10 anos de carreira no Ministério Público. Não há um disciplinamento acerca da formação dessa lista sexta, porque pelo sistema previsto, o órgão representativo da categoria, que seria a OAB para advogados e os conselhos superiores do Ministério Público, formam uma lista sextupla e a enviam ao tribunal onde esteja esta vaga. O tribunal reduz a lista a tríplice e envia ao executivo para a escolha daquele que será nomeado e empossado. A Constituição, por qualquer razão, foi omissa em relação ao critério de formação da lista. Ou seja, hoje basta a satisfação do critério objetivo, que são os 10 anos de atividade na advocacia ou no parquê, para que você venha integrá-la. Então, os diversos órgãos que produzem a lista têm alguma discricionariedade a produzi-la, ora por eleição e ora de maneira indicativa efetivamente. E qual é o objetivo, então, do quinto constitucional? Por que ele foi criado? A alegação que sustentou isso na Assembleia Constituinte vem de 34, ou seja, alegadamente oxigenar, entre parênteses, entre aspas, a composição do judiciário. Na leitura de quem abraçou esse modelo, você deixar os tribunais compostos exclusivamente por membros da magistratura de carreira concursados, daria uma leitura, digamos, unidimensional do direito. Então, para tentar arejar essa leitura, essa interpretação jurídica, você daria acesso aos tribunais, nessas cotas do quinto, de profissionais jurídicos oriundos da advocacia militante e do Ministério Público, teoricamente acrescendo aos tribunais uma outra visão do direito, uma outra leitura, uma outra interpretação, com isso também teoricamente enriquecendo a prestação jurisdicional. E na sua opinião, esse objetivo ele foi conquistado, ele foi alcançado nos tribunais? Absolutamente não. Na minha opinião, não. O modelo já se revela há muitos anos deficitário. Eles têm potencial para se prestar, inclusive, ao contorno de atributos técnicos mínimos para a composição de tribunais, ou seja, o ingresso na magistratura de carreira, aqueles 4/5 dos tribunais, se faz por concursos públicos duríssimos, nos quais o candidato é submetido até à prova de sentença, à prova de títulos, arguições orais, ou seja, um filtro técnico extremamente duro que realmente só permite que sobrevivam, e eu enfatizo sobreviver ao concurso, os mais gabaritados realmente. Na minha visão, carece de fundamento, inclusive de efetividade, você dar acesso às cortes a membros de fora da magistratura de carreira e que, portanto, não se submeteram a esse escrutínio tão severo de aferição de qualificação profissional. Demais disso, nós temos visto nos noticiários aí uma malversação do sistema, pela qual você tem conduzido ou tentado conduzir os tribunais pela via do quinto constitucional, principalmente advogados que, teoricamente, pelo que foi alegado, não detêm conhecimento jurídico, lastro jurídico bastante a integrar
a corte que pretende. Nós tivemos agora um precedente em relação ao STJ, em que a questão foi, inclusive, jurisdicionalizada por conta de o tribunal não aceitar a nominata produzida pela Ordem dos Advogados do Brasil. Então, tem a impressão de que se a razão era oxigenar, seria mais oxigenável, seria mais produtivo você fornecer à magistratura de carreira elementos para fazerem cursos de extensão, simpósios, conferências, até a docência eventualmente mais aprofundada, e com isso sim você manter um patamar técnico elevado. Lamentavelmente, a ausência de critérios constitucionais acerca da maneira de elaboração de listas tem se prestado a manobras que não têm como objetivo homenagear o judiciário, incrementar a jurisdição, incrementar a interpretação jurídica, e sim a interesses outros que podem levar, e isso é uma possibilidade, a formação de uma espécie de gueto dentro dos tribunais, nos quais vagas nessas cortes são acessadas menos por mérito profissional do que por outras razões. O senhor citou um precedente do STJ. Nesse tribunal, o quinto funciona diferente? Como é que acontece por lá? Da mesma maneira que nos demais tribunais, apenas para um terço das vagas. Não há um critério de formação de lista para a advocacia militante ou para o parquê, bastando os 10 anos de atividade e o juízo do órgão da instituição que fará a indicação acerca da competência do indicado. Como nós temos como regra constitucional, inclusive o Supremo já assentou isso, que uma vez formada a lista tríplice, o Executivo terá, em regra, que escolher um dos três, a não ser que não reconheça nos três as condições constitucionais, por exemplo, o tempo de carreira, o tempo de atividade jurídica. Desta forma, essas entidades exógenas, externas ao Judiciário, ao formarem as suas listas, sexto inicialmente e tríplice após, eles restringem a discricionariedade executiva na escolha e faz com que eventuais dissidências na Corte acerca da qualificação necessária para acessar as posições não tenham uma saída objetiva, tendo que se levar a discussão do currículo do candidato aos tribunais competentes de forma a balizar se há ou não condições de ele receber essa investidura nas maiores cortes do país. Então, na leitura que a gente faz hoje, que eu faço hoje, é um modelo que, se prestou efetivamente a uma melhoria do judiciário, está esgotado. Tenho a impressão de que tarda já uma revisão de modelo, não necessariamente condenando a bastardia, digamos assim, o sistema do quinto, mas criando condições para que acessem aos tribunais, por essas veredas, efetivamente membros da advocacia militante e dos diversos braços do Ministério Público que efetivamente detenham condições para integrar tais cortes, sem ter que se valer, digamos, de instrumentos de convivência, ou até de política judiciária, como se tem usado tanto hoje. Professor, no caso da lista de indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil e pelo Ministério Público, esses candidatos, eles podem ser rejeitados? Pelo que o Supremo assentou num julgado com algum tempo já, a única forma de se fazer isso seria o chefe do Executivo, um governador do Estado ou presidente da República, reconhecer ou perceber que na formação da lista não foi cumprida aquela exigência objetiva do artigo 94, por exemplo, quanto ao tempo de atividade. Como nós comentamos agora, uma vez que você tenha 10 anos como advogado militante ou na carreira do Ministério Público, você pode vir a integrar essa lista. O critério para você entrar nessa lista é que tem, digamos, uma área cinzenta nas instituições. Então, uma vez que você tenha o requisito objetivo de indicação, você vai levar o Executivo a praticamente ficar manietado à escolha que foi filtrada pelo tribunal em sistema de lista tríplice. Então, ele poderia se negar a escolha de um dos três indicados exclusivamente se apontasse onde faltou aquele requisito constitucional. Mas, pelo menos teoricamente, não haveria condição de ele discutir competência, por exemplo, ou a pertinência da indicação. Nesse caso, você teria que levar a matéria realmente a debate judiciário.